curve sua cabeça, me ajude neste momento a orar, que nós vamos ministrar a palavra. Pai, eu te rendo graças nessa noite. Eu quero bendizer o teu nome, tributar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ó Pai, reconheço que a sabedoria mental não é suficiente, a capacidade humana não é suficiente, a habilidade não é suficiente, mas quando nós temos o Senhor, nós agimos conforme a direção. E eu quero pedir sabedoria. Eu confesso que não tenho sabedoria para transmitir a palavra da forma como o Senhor quer essa noite. Me dá graça multiplicada, me dá graça muitas vezes mais para transmitir esta mensagem, abençoar meus irmãos, abençoa minha vida, para que eu seja um canal, boca do Senhor essa noite, e os irmãos saiam daqui entendendo que eles são amados, estão prontos, são filhos, e foram chamados para um propósito. Isso é uma riqueza. Então eu quero te agradecer por isso, certo de que o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Você crê que o Senhor vai falar uma palavra com você essa noite? Muito bem. Então eu quero, vendo o tema aqui, casa cheia de riquezas. E quando se fala em riqueza no mundo capitalista, sabemos que riqueza é galgar bens, ter um bom emprego, bastante dinheiro e ser um negociante nato. Então vai afluir de muitas riquezas, mas tudo isso é bom, porém é terreno, muito terreno. E quando eu olho para a riqueza, eu não vejo a riqueza propriamente nos bens, embora isso venha a refletir o bem sucedido de um homem. Porém, quando eu olho para a riqueza no modelo de Cristo, eu vejo algo diferenciado. Eu vejo alguém experimentando a provisão de Deus. Então a riqueza para nós aqui essa noite é nós sabermos experimentar a provisão que vem de Deus. Eu oro para que você aprenda a experimentar a provisão que vem de Deus. Então, quando eu olho para a palavra riqueza, eu lembro-me quando leio as histórias bíblicas lá do passado, da época de Moisés, quando ele estabeleceu a tribo de sacerdotes, e ali tinha os sacerdotes, e uma vez no ano o pecador vinha, trazia um carneiro e colocava na mão do sacerdote. Então era sabido de todos que o sacerdote, portanto, ia examinar esse animal, e quando ele examinasse este animal, ele acabasse de fazer essa inspeção, ele iria dizer se poderia ser ofertado, poderia ser aceito ou não. Uma vez que o animal fosse aceito, o ofertante também era aceito. Então, quando isso tudo acontecia, o ofertante ia lá, colocava as duas mãos sobre o animal, e ali naquela transferência, o pecado do ofertante, que é o pecador, trouxe a oferta do pecado, transferia para o animal. Portanto, o sacerdote ali imolava ou matava o animal, pegava o sangue deste animal e ungia o pecador. Então o pecador ia para casa livre do seu pecado, e o animal seria morto. Portanto, isto foi o que aconteceu conosco na cruz. O nosso Cordeiro, que é Cristo, nos representou, passou o nosso pecado para Ele, e nós podemos voltar para casa justificado. Isso tem a ver com a nossa redenção, santificação.
justificação e aceitação, ou seja, a reconciliação que foi feita a partir de tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Nós fomos perdoados na cruz. Você é perdoado não é pelo que você fez, você é perdoado porque Jesus foi aceito. Então, quando ele foi aceito, você foi livre do seu pecado. Quantos creem nisso? Isto é riqueza, amém, meus irmãos? Diga, isto é riqueza. Eu sou aceito, nós somos aceitos porque Cristo é aceito. Cristo foi aceito, então nós somos aceitos. Eu quero ler um texto para pautar esse tema. Está em primeira epístola que escreve João, no capítulo de número 4, versículo 17. Eu quero estar lendo com você. E o texto vai nos orientar desse jeito. Irmãos, estou com um versículo aqui bem menor, tenho necessidade de usar o óculos para ler, porém, quando eu olho para cá, a letra é maior e me proporciona melhor. Só que eu não gosto de ficar de costas para os irmãos. Eu quero 2 telas aqui, amém, irmãos? O que está faltando para essas telas chegar aqui? Diga assim, só uma coisa. Você tem coragem de dizer o resto? Então levanta assim a mãozinha, por favor. Só essa vez. Diga assim, só falta uma coisa: eu atualizar os meus dízimos. Diga assim, logo logo você vai estar olhando nessa tela. Eu recebo. Primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 17, diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Qual que é a ideia desse texto? Está dizendo que se ele foi aceito, você também foi aceito. Como Jesus é, você também é. Então esse irmão aí é igualzinho a Jesus, irmãos. Você está sentado do lado de alguém que, se olhar para ele e olhar para Jesus, é a mesma coisa. E parece que você não está acreditando nisso. A impressão que eu tenho é que não está acontecendo fé para acreditar nisso, que essa pessoa que está sentada do seu lado é uma figura exata do que Jesus é. Porque Cristo é aceito, estou perguntando para vocês. Então você também é aceito. Se Cristo é aceito, nós somos aceitos. Cristo é abençoado, nós também somos abençoados. Se Cristo é feliz, nós também somos felizes. Em nós somos o que Cristo é. Tal Ele é, nós também somos. É o que diz esse texto. Cristo é tudo em todos. Ele é o nosso Cordeiro para a salvação e agora é o nosso pastor para cuidar de nós. Você não está desgarrado, você tem um pastor. Você tem um pastor. O Cordeiro nos apacenta, o Cordeiro cuida de nós. Uma vez que cremos que o Cordeiro está entre nós, nós precisamos agora seguir esse pastor. O que eu preciso fazer? Seguir o pastor. Seguir o pastor. O primeiro ponto desta mensagem: riqueza dentro da minha casa, riqueza na minha vida, riqueza nas minhas filhas, riqueza no meu casamento, riqueza na minha estrutura emocional, riqueza na minha vida espiritual, riqueza na minha fé, é eu seguir esse pastor. Quando eu sigo o pastor,
vai dizer exatamente o que está em João capítulo 10, versículo 11. Vai dizer que eu sou o bom pastor. Ponto. O bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Foi o que Cristo fez. Nós estamos aqui porque nós começamos a seguir um pastor e ele deu a vida para que nós tenhamos vida. Qual vida? A vida dele. Você não tem mais vida porque ele deu a vida dele para você viver. Então agora a vida que você vive é a vida do seu pastor. Amém, meus irmãos? Você entende essa palavra? Você agora vive a vida do seu pastor. E isto é uma revelação para você. Senão você só vai ouvir de forma natural e conhecimento mental. Mas quando você tem revelação que o Senhor falou isso, veja como a bondade de Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor segue você, conforme diz o Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor segue você. Então, ele me levou no capítulo 4 de João 10 para dizer algo muito importante. João capítulo 10, versículo 4. Quando eu percebo que a bondade do Senhor e a misericórdia me seguirá todos os dias, eu volto em João, capítulo 10, versículo 4, e ele vai dizer: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Sabe por que nós seguimos a Cristo? Sabe por que você está aqui? Porque Cristo te resgatou, e lá no fundo, você ouve a voz do Senhor. Você não está seguindo um homem, você está seguindo o seu pastor. É isto, a bondade dele, conforme Salmo 23, versículo 6 vai dizer que a bondade e a misericórdia certamente me seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu não sei o que tem te tentado arrancar você da casa do Senhor, mas nada e nem ninguém vai arrancar você da presença de Deus. Seus filhos, sua casa, ainda que circunstancialmente você esteja vivendo alguma situação, mas no Senhor você está firmado, está guardado, está protegido, e você está guardado nele. Você consegue entender isso ou não? O Senhor vai abrir os nossos olhos para isso. Nós vamos olhar e ver aqui uma sequência divina, porque quando nós seguimos o pastor, nós vamos se deliciar dele, se deliciar do nosso pastor, se deliciar do nosso Cristo. Por quê? A sua bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Eu quero profetizar que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que as bênçãos do Senhor, que tudo que você precisa seguirá você todos os dias da sua vida. Imagina tudo isso seguindo você. A bondade do Senhor está te seguindo em tudo que você fizer. A bênção do Senhor vai correr atrás de você. A bênção do Senhor vai acompanhar você. Você só tem que fazer o quê? Seguir o pastor. O pastor é abençoado. Segue o pastor. Quem é o pastor? É o Jesus, o Senhor Jesus. Então, quando você segue o seu pastor, então todas as bondades te seguirão. Porque aquele que é abençoado, o pastor que é abençoado, quando você o segue, não precisa
não precisa preocupar-se com mais nada. Você nem precisa preocupar-se em fazer a campanha da bênção. Por quê? Quando você segue o pastor Eduardo, a bênção do Senhor está nele e vem sobre você. A bênção dele vem sobre você. E eu declaro que todos aqueles que seguem o pastor, na verdade, a tradução aqui, a tradução do Salmo 23, que a misericórdia e a bênção, a bondade e a misericórdia me seguirão, está dizendo assim, na tradução está dizendo assim, ó, a bondade e a misericórdia, as bênçãos do Senhor me perseguirão. Se alguém aqui está sendo perseguido pelo inimigo, acabou. A partir de hoje quem vai te perseguir é as bênçãos do Senhor. Aleluia. Você vai ser perseguido pela bênção. Aleluia. Você vai ser perseguido e não tem jeito de você não ser abençoado. Você imaginou? A bênção do Senhor diz assim, não tem jeito. Você não vai se apartar de mim. Só tem um jeito de você não ser alcançado pela bênção do Senhor. É você não seguir o pastor. Se você não conseguir seguir o pastor, então essas bênçãos não poderão ir até você. Mas a bondade e a misericórdia te seguirá todos os dias da tua vida. Ande onde Jesus anda. Faça o que Jesus faz, porque as suas pegadas destilam fartura. Vai ter muitas farturas desse ano na sua vida. Este é o ano da riqueza. Salmo 65, versículo 11. Projeta para mim, porque o texto vai dizer desta forma: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. O que ele está dizendo? É só segui-lo. É só segui-lo. Se você conseguir segui-lo, as bênçãos vão te acompanhar. As bênçãos vão chegar na sua vida. Quantos podem crer nessa palavra? Se nós conseguirmos crer nesta palavra, vai voltar lá no João capítulo 10, versículo 27, quando ele vai dizer que as minhas ovelhas, o que é meu, o meu povo, ouve a minha voz e eu as conheço e eles me seguem. Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. Quem está com Jesus, falta alguma coisa? O que é dizimar? O que é dar uma oferta? O que é você chegar aqui e dizer assim, olha, irmãos, vai ser tão extraordinário esse ano na sua vida, que você vai olhar para o que o Senhor vai estar fazendo dentro da sua casa, no seu emocional, na sua estrutura familiar, na sua estrutura profissional, vai ser tão poderoso que não vai precisar ninguém falar de dízimo. Deus me livre, não vai precisar ninguém pedir nada. Você vai chegar, o que é que está precisando nessa igreja aí? Eu quero ofertar. Eu profetizo isso essa noite na sua vida, irmãos. A bondade e a misericórdia te perseguirá todos os dias. Onde você estiver, onde você estiver, a sua boca, o que você fizer, terá um afluir de Deus poderoso. Vida de Deus fluindo em todas as áreas da sua vida. Você pode crer nisso, sim ou não? Eu olho para essas coisas e começo a ver o que acontece quando nós cremos na palavra de Deus. Porque esse salmo que eu acabei de ler, esse versículo 11 que eu acabei de ler sobre o ano da bondade, quando as pegadas destilam fartura, olhando para o contexto da vida, desta vida boa, o que acontece, esta palavra que gera, essa palavra que é declarada, quando nós cremos, o Senhor, o nosso Senhor, coroa o ano da sua bondade. Irmãos, eu estou falando uma mensagem essa noite, tendo a clareza que vai ter pessoas que não viverá este ano de 2023 no mesmo nível que viveu 2022. Existe uma clareza aqui essa noite.
dentro de mim, porque existe um caminho para transbordar a abundância aqui nessa palavra. Existe um caminho que é percorrido a partir de apenas seguir alguém que é abençoado. Não é você que vai fazer mais, não é você que vai dar mais, não é você que vai se esforçar mais, é Ele que é abençoado. Isso vai perseguir você. Isso vai trazer em você uma convicção, uma mudança. A palavra, a obra consumada da cruz. O que você tem clareza no que Ele fez, o que você tem clareza no que Ele é, o que você tem clareza no que Ele construiu em você, você segue e as bênçãos te acompanham. Pare, por favor, pare de ficar pedindo, simplesmente sintonize a sua fé na graça que está sendo liberada e permita que Ele te leve para o lugar da bênção que Ele preparou para você. Ele preparou bênçãos para nós, nossa casa, nossa família. Então, eu quero caminhar para encerrar, dizendo para você o segundo ponto: ouça o seu caminho para a riqueza de Deus. Ouça o seu caminho para a riqueza de Deus. Riqueza não tem a ver com a condição financeira. Riqueza tem a ver com o entendimento mental, com a mentalidade que temos, com o que nós conhecemos. Eu quero ler um texto, voltar a ler o texto de Salmo 65, versículo 11, quando ele diz: tu coroas o ano da tua bondade e as tuas veredas, os teus caminhos vai destilar gorduras. Uma outra tradução: vai destilar unção. Você vai receber uma unção diferente este ano. Gordura quer dizer unção. O caminho do Senhor vai trazer azeite na nossa família. Pastor, você não sabe o aperto que eu estou vivendo. Quem conhece sardinha? Enquanto mais apertado, mais no Senhor, mais no óleo fica. Então preste atenção. Você precisa entender isso aqui. Existe um caminho de muitas vitórias para todos nós aqui, a partir do Senhor. Porque se eu sigo a Ele, se eu ando com Ele, a abundância dEle vai pegar a mim. E para eu segui-lo, eu só preciso ter uma atenção. Ele vai me pedir para que eu ouça com atenção. Tenha atenção para ouvir. Por quê? Você vai comer o que é bom. É isso que ele diz. Imagina, riqueza tem a ver com o que é bom. Você não precisa falar, mas se sou eu, falaria. O que, pastor? Você poderia falar para o seu irmão: aprende a se despedir do que é ruim, porque você vai ter que aprender a viver só com o que é bom. Porque Ele está dizendo na palavra dEle, basta ouvi-lo. Você vai comer do que é bom, você vai desfrutar de comida suculenta. Eu lembro disso, eu trabalhava no hotel e um dia eu fui chamado na mesa de um cliente, que o cliente queria bater no garçom. Eu disse: por quê? O garçom não tem culpa, não fez a comida, ele só trouxe. Essa comida está seca, não é uma comida suculenta. E eu quero pregar aquela palavra e dizer que a partir de hoje você vai comer comida suculenta. Aleluia. Comida boa, você vai comer comida boa e suculenta, em nome de Jesus. Isso está na palavra, pastor? Lógico, não estava falando. Está na Bíblia isso. Quero ler Isaías 55, versículo 2 e 3. Coloca aqui para mim enquanto não tem uma televisão aqui.
ouve-me atentamente. Comi o quê? Está aqui? Está diferente essa tradução. Essa tradução está diferente. Procura uma outra tradução. Ou eu coloquei o versículo errado. Oi? Ai, tá vendo? Comei o quê? E vos deleitareis com quê? Com finos manjares. Ali ele vai falar diferente. Passa o versículo 3. A tradução está realmente diferente. Olha como que está a minha tradução. Nós vamos mudar essa tradução aí. Versículo 2. Parte B então. Ouve-me atentamente. Comi o que é bom e vos destilarei com o fino manjares. Inclinai o ouvido e vinde a mim. Ouve-me a vossa alma, ouvi e a vossa alma viverá. O princípio aqui para viver é só ouvir a Ele. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdia prometidas. Este é a minha tradução. E porque ele está dizendo que você vai viver com o que é bom, você vai desfrutar do que é fino, e você vai viver de uma forma mais que poderosa, porque ele prometeu a misericórdia perpétua para você. É o que a palavra está dizendo, que tem uma promessa não só de comer o que é bom e de desfrutar do que é bom, de coisas boas, mas ouça a palavra do Senhor. Se você deseja sair da pobreza, de pobreza mental, não só do que é financeiro, mas de uma pobreza mental, tem um comando de andar, de ouvir a palavra do Senhor. A palavra vai dizer que a fé virá para libertar você e eu de doenças. A fé virá para libertar você e eu de medos, de dívidas, de depressão. A fé virá para te trazer saúde, sabedoria, providência. A fé virá para te trazer abundância, abundância de frutos. A fé virá para te trazer alegria do céu, provisão do céu. Quantos recebem esta palavra? A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Não é qualquer pregação. Quando você ouve a palavra de Cristo, Ele traz fé no seu coração, e quando você se enche de fé, você vai viver tudo isso aqui, irmãos. Cuidado, não é qualquer pregação que você tem que ouvir. Pregação que olha para você e diz assim: irmão, examina se você tem condição mesmo de tomar essa ceia. Essa pregação, ela te faz ser introspecto. Esta pregação, ela faz você olhar para você mesmo, e não é para você que tem que olhar para aquele que fez a promessa, e aquele que fez a promessa te cobre de proteção, e você está pronto para ter qualquer coisa. Para de olhar para você, para de aceitar a acusação, para de aceitar o que falam para você, para de dizer que você não consegue. E eu quero dizer para você que você não consegue mesmo, nem precisa conseguir, porque Ele já conseguiu. Nem precisa conseguir. Você querer esforçar-se para conseguir, eu acho uma bobeira sua. Você só tem que estar onde Ele está. Queria tanto ouvir um amém. Você só precisa estar aonde Ele está. O Evangelho, que é Cristo, garante a nossa vitória.
O Evangelho garante, pastor. Cristo garante, Ele é o verbo que se fez carne. Está aí, dentro de você tem um Jesus que esse José Lopes não consegue, mas dentro desse cara tem um Jesus que consegue. Deixa Ele se levantar e te levar para a vitória. Ele te levantou para a vitória, aleluia. Agora os irmãos animou, irmão. Agora eu vou pregar. Eu ia parar, mas agora eu vou pregar, irmãos. Quem está animado aí? Então vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Pensa num cara que animou, foi eu. Ele vai dizer: eu não tenho vergonha do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus. Para quê? Para salvar todo aquele que crê, primeiro judeus, também gregos. Sabe o que é o Evangelho? É o poder de Deus. E você tem o poder de Deus para libertar de todas as coisas. Foi liberado o poder de Deus aqui essa noite. Foi liberado o poder de Deus aqui agora. Eu estava no hospital ontem à noite, e meu irmão falando do problema do pânico dele. Eu disse: olha, só tem um jeito. Você consegue vencer o pânico com droga, e dá para vencer o pânico sem drogas. Como é que eu faço? Eu disse: troca sua mente pela mente de Cristo. Ele disse: como é que eu faço? Eu disse: só segui-lo. E ele é evangelista de uma igreja que eu não vou falar o nome. Os irmãos são quase crentes. E eu disse para ele: quando você deixar a palavra viva entrar dentro de você, você vai trocar o medo pela coragem. Você vai trocar a tristeza pela alegria. Você vai trocar a derrota pela vitória. Você vai trocar tudo que é ruim pelo que é bom. Você vai entender que o diabo já está condenado e você nunca está condenado. Você só precisa andar com o pastor e ele te protege. A partir de hoje, as bênçãos do Senhor te perseguirá. Aleluia! Quantos creem nessa palavra, meu irmão? Aplaude a ele aí, aleluia! Não tem quem te livre das bênçãos de Deus. O Senhor decidiu. Presta atenção, a bênção é um espírito, irmãos. O espírito da bênção te persegue essa noite. Presta atenção. Cadê a Lourdinha? Eu quero que você volte a pregar aquela mensagem que você pregou aqui aquele dia. Porque você disse que as mulheres deveriam fazer massagem nos pés dos esposos. Aquele dia Deus lhe usou. Isso é riqueza, Lourdinha. Não, mas você pregou, Sabe que eu dei muitos glória a Deus, fui até renovado naquele dia. Preste atenção. Preste atenção nas mensagens que saem daqui, gente. Essas mensagens são libertadoras. Amém ou não? Então diga assim: a minha resposta está na pessoa de Jesus. Para de achar que a sua resposta está na habilidade de alguém. Está nele. A nossa resposta está nele. É nele que você crê. Amém ou não? De novo, a minha resposta está em quem? De em quem? Em quem?
Imagina esse nome assim, ó, chacoalhando. Imagina esse nome chacoalhando. Foi isso aqui que Paulo falou nas estruturas do templo, quando ele diz: é nele que eu confio, nele confiarei. Chacoalhou as estruturas do templo e não aguentou, os cadeados explodiram. E eu quero profetizar que tudo que te prende vai explodir nesta noite. Não vai suportar o poder do nome de Jesus. Você vai receber, vai ser renovado, vai ser restaurado, vai ser dominado por uma unção que é procedente da palavra. Aleluia! É procedente da palavra, meus irmãos. A solução do meu e o teu problema é encontrada em Cristo. Acredite nisso. Irmãos, nosso suprimento diário vem de Cristo. Meu casamento vem de Cristo. Preste atenção. Eu fico olhando, aquele jovem pega 5 pães e 2 peixinhos, e ele diz assim, ó: o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente comer? Presta atenção. Quem tem a solução para o que é pouco virar muito está aqui hoje. Ele tem a solução para aquilo que é pouco para você. É só Ele apresentar. Graças te dou, Pai, e dar na tua mão para você distribuir, e vai sobrar. Acredite nisso. Vai sobrar. Quantos pães? Quantos peixes? 5.000. Eu posso falar? 5.000 homens. Mas aqueles caras tinham esposa e tinham filhos. E tem uma história de bastidor bíblica que diz, Flávio José, que tinha mais de 15.000 pessoas. Eu estou desconfiado que era tudo nordestino. Presta atenção. Mais de 15.000. 5, 2. Alimentou a todos. Ainda sobrou, presta atenção, aquilo que você acha que é pouco, ainda vai sobrar 12 cestos que dá para alimentar você, sua casa e uma multidão de maringaenses. Ele te trouxe aqui essa noite para alimentar você, irmãos. Ele te trouxe aqui para que você saia alimentado, as células sejam alimentadas, nossos casamentos sejam alimentados. Peça a revelação ao Espírito de Deus, porque eu quero pedir que o Espírito de Deus te traga a revelação aqui esta noite, para que você ouça, para que você veja, para que você contemple o que Ele tem para você aqui esta noite. Deixa eu dizer, tem jeito, aquilo que falaram que não tinha jeito, a palavra de Deus está dizendo, tem jeito, e tem jeito. Nós podemos crer nisso ou não? Então quero ler um texto rapidamente com você. Está em Efésios 1, 17, 19. Quando ele diz assim, ó: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de revelação. É o que você está recebendo aqui hoje. No pleno conhecimento dele, é dele que você tem que conhecer. Ilumine ou iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O Senhor está te coroando de glória aqui essa noite. Isso aqui é Ele
te coroando de glória. Ele está te dando revelação, segundo as suas riquezas. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com pregador, porque eu só estou lendo Bíblia, e eu estou dizendo para você que o Espírito de revelação do Senhor está baixando em alguém aqui hoje, para revelar coisas extraordinárias. Você vai sair daqui sabendo que este ano não é o mesmo ano que você estava. Você vai provar de coisas maiores, oportunidades maiores. Tenha revelação disso, amém, irmãos? Ore a Deus, conheça seu Salvador, e você terá cada vez mais o favor. Amém ou não? Conheça o seu Salvador. Enquanto mais você conhecer o seu Salvador, mais favor você vai ter. Enquanto nós conhecermos o nosso Salvador, eu quero ler um texto, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim, olha o texto: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento com tempo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para a sua própria glória e poder. Pedro está dizendo que nós estamos sendo conduzidos para ter a glória completa de Deus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Paulo vai dizer: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este o crucificado. O que eu tenho que saber aqui? Conhecer Jesus. Se eu conhecer a Jesus, está tudo bem. Se eu conheço a Jesus, isso é suficiente. Se eu conheço a Jesus, eu vou para o caminho que recebo graça e paz multiplicada. Você vai receber paz multiplicada, irmãos. Graça multiplicada. Qual graça? No conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Em qual verdade? Na verdade da palavra. No original grego vai dizer conhecimento de Deus e de Jesus Salvador. Então nós temos que ter o conhecimento. Qual que era a oração de Pedro? Eu quero conhecer Jesus de forma multiplicada. Esta é a riqueza. A riqueza não é ter o dinheiro, riqueza é ter o favor de Deus sobre nós, porque se eu tenho o favor de Deus, tudo vai multiplicar na minha vida. Irmãos, é o favor de Deus que me faz ser um multiplicador, e o Senhor Deus está te chamando para entrar debaixo do favor. Enquanto mais favor, mais paz. Enquanto mais favor, mais multiplicação. Enquanto mais favor, mais Jesus você vai ter. Enquanto mais Jesus você tem, mais bênção você vai conquistar. Isso é riqueza, sim ou não, gente? Então a nossa casa será cheia de riqueza. O favor é coisa importante, irmãos. O favor é tão importante que José, ele foi levado em um momento, uma horinha, que José foi levado na presença de Faraó, ele virou governador para resolver o problema de muita gente. O que o favor fez em uma hora, tem gente que não faz em 50 anos. E aí eu vou dizer, enquanto mais favor você tiver, mais anos de vida você vai adiantar nas bênçãos da sua vida. Acho que você não entendeu. Enquanto mais favor você alcançar de Deus, mais anos de vitórias você vai adiantar.
na sua vida. Você pode crer nisso, irmãos? Uma hora que ele ficou diante de Faraó, ele adiantou anos de sua vida. Debaixo do favor de Jesus, você já é mais do que vencedor. As bênçãos te perseguirão. Você pode crer nisso? Você pode pensar que precisa de dinheiro. Dinheiro não é ruim não, mas não é de dinheiro que você precisa do favor. O favor de Deus pegar você, acredite, tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Fique de pé, por gentileza. Faltou eu falar de dois princípios importantes. Não vou ter tempo para falar, mas se você olhar para Jesus, você vai olhar para ninguém não, você vai dizer assim: a partir de hoje, você pode dizer comigo? Não olho mais para mim, mas vou olhar para Jesus. Vou te falar por quê. Porque quando você olha para Jesus, a realidade de Jesus é a sua realidade. Quando você olha para você, você vai para outra realidade. Mas quando nós olhamos para Jesus, tudo que Ele é, eu sou também. Então Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 vai dizer que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Nossa fé está nele. Devemos olhar para Ele. E nisto nós somos aperfeiçoados e nós conseguimos aperfeiçoar no amor. Qual amor? Para que no dia do juízo, como eu li lá atrás, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Quando você olha para Jesus, você tem confiança. Pode ter qualquer tipo de disciplina, mas se a sua realidade é a realidade de Jesus, você está bem e vai ficar bem e vai sempre estar bem e tudo vai estar bem. Amém, irmãos? Então é isso. Você recebe honra e glória. É isso. Outro dia eu vou falar sobre esse tema, honra e glória. Isso é uma mensagem poderosa que nós vamos precisar ouvir aqui, porque hoje você está recebendo o favor de Deus. Podemos orar? Quantos precisa de oração aí? Diga amém. Então eu quero orar com você, mas eu vou pedir para que você ore comigo, ou ore com a pessoa que está do seu lado, ou ore para alguém que Deus vai falar com você. Deus vai destravar a boca de pessoas aqui e vai falar a palavra de conhecimento aí em oração. Palavra de conhecimento é quase uma profecia, é palavra de sabedoria que vem e você vai liberar. Às vezes para o marido, para um amigo, para a esposa, às vezes para alguém que Deus direcionar você. Você está livre para sair do seu lugar ou permanecer nele, mas eu quero orar por você. Vamos orar fervoroso aqui diante desses pedidos agora, sim ou não? Então oremos. Pai, nós oramos essa noite. Essa palavra ela precisa ser materializada agora. Eu quero manifestar o poder dessa palavra na vida dos irmãos. Eu quero declarar que nós vivemos um tempo novo, um tempo diferente. Começamos este ano, sendo o segundo domingo do ano, Pai. E eu declaro aqui, debaixo do favor do Senhor, eu declaro conhecendo a Jesus. Eu declaro, ó Pai, que todas as bênçãos nos seguirão, nos perseguirão. Ó Deus, como Jesus é, assim é a nossa realidade.
nós estamos em Cristo, Senhor. Então eu venho ministrar favor de Deus essa noite, poder de Deus esta noite, graça de Deus esta hora. Eu venho declarar dentro das casas, eu venho declarar dentro das empresas, eu venho declarar nos casamentos, eu venho declarar na vida pessoal, no emprego, no profissional. Eu venho declarar: portas fechadas irão se abrir, ó Deus, portas abertas permanecerão escancaradas, ó Deus, saúde, Pai, vida, fé. O que Jesus tem, eu tenho. O que Ele é, eu sou. Ah, meu Deus, em Cristo, eu declaro esta noite, eu declaro esta hora. Comece a liberar palavras aí agora, comece a liberar na sua casa, libere aqui agora. A sua boca é boca de Deus, a sua boca é boca de Deus para este irmão. Eu venho profetizar na sua vida: obras contrárias não pegará em você, obras malignas não pegará em você, não pegará nos seus filhos, palavras de maldição não tocará em você. O que está sendo ruim acaba de ser tocado pela palavra de Deus. Palavras de maldição serão quebradas. Eu ministro palavras de bênção, palavra de construção, palavras de vitória, em nome de Jesus. Receba de Deus essa noite, em nome de Jesus. Quantos receberam do Senhor, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Que o Pai, o Filho e o Santo Espírito do Senhor os dirijam hoje, amanhã e sempre, eternamente, em nome de Jesus. Deus abençoou sua casa. Aleluia. Vão em paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.